Olá, aqui é o William Penteado do canal NutriSide e hoje eu irei comentar sobre o que eu considero o rei das frutas. Basicamente, o abacate. De início, comentando um geral sobre ele. Ele é riquíssimo em gorduras, só que lembrando que essas gorduras elas são gorduras bastante saudáveis, tem uma porcentagem de gorduras saturadas, gorduras monoinsaturadas, algumas gorduras poliinsaturadas. Em relação ao Instituto de Pesquisa Hash Abacate Board, esse, por sua vez, fez alguns testes em geral. Só para deixar claro, eu vou usar essa seguinte sigla para quando eu me referir a eles. O próximo slide terá ela destacada. Em relação a doenças cardiovasculares, houve uma melhora de certos casos, houve um controle de peso das pessoas, até por causa que se você está acima do peso e você ingere gordura, você tende a diminuir esse peso. Houve também uma melhora significativa do quadro de diabetes, porque o abacate em si, ele tem poucos carboidratos. Então, é o tipo de fruta que eu recomendaria a um diabético. Assim como, por exemplo, a melancia, que tem um índice glicêmico muito baixo, o que facilita a ingestão e traz também, como indicado aqui, vários nutrientes. E na parte de nutrição, não é apenas pelo fato do abacate ser riquíssimo em nutrientes. O abacate, ele também facilita a absorção de nutrientes. Eu vou desenvolver isso um pouco mais nos próximos slides, mas isso aqui é um geral que é interessante que vocês saibam. Agora, passando para o estudo feito por essa associação aqui. O estudo em si, ele é de novembro de 2002. Esse primeiro estudo foi feito de uma forma bem simples. Você pegou um abacate meio, basicamente um abacate inteiro, cortou ele, do seguinte tipo, fresco, um abacate fresco, hash, e um hambúrguer. Basicamente da seguinte forma, um hambúrguer com 90% de carne magra. E a pesquisa foi ao redor disso. O que se concluiu? Quando que você comia o hambúrguer mais o abacate, houve uma diminuição da chamada interleucina 6, ou IL-6. Esta, por sua vez, é uma substância inflamatória. E isso também se percebeu, pois quando você fazia o teste e simplesmente se alimentava apenas com o hambúrguer, você tinha o corpo mais inflamado por esta mesma substância. Quando você associava com o abacate, os danos que essa substância causava eram muito menores. E também houve algo considerável em relação ao fluxo sanguíneo arterial periférico. O fluxo sanguíneo arterial periférico nada mais é do que quando sai do coração e vai para as periferias. Basicamente, quando sai do coração e vai para as demais partes do corpo. Desta maneira, o que quer dizer? Quando você comia apenas um hambúrguer, segundo esse estudo, o sangue ele tinha uma maior dificuldade em circular para o restante das partes do corpo. Porém, quando você associava esse hambúrguer com o abacate, você percebia que o fluxo sanguíneo melhorava. Isso aí, abacate melhora a circulação sanguínea, basicamente. Um outro mérito também dele para o coração, enfim. Em relação ao resumo geral do que eu posso concluir acerca desse estudo, é que não dá para chegar a outra coisa além dele ser um superalimento. Basicamente, entra no meu top 10. Justamente porque ele também é bem rico em gorduras monoinsaturadas. Pense assim, tem as gorduras poliinsaturadas, que são gorduras mais complexas e mais difícil de absorver. Enquanto as monoinsaturadas são gorduras de mais fácil absorção por nosso corpo. Em outras palavras, se transformam em energia com muita facilidade. E também tem o ômega 6, o ácido oleico. Na verdade, o mesmo ômega 6, o mesmo ácido oleico presente no azeite de oliva, que por muitos é considerado um dos melhores óleos, também está presente no abacate. É exatamente o mesmo óleo. Agora, um geral sobre as informações nutricionais deles. De acordo com dessa mesma pesquisa, relacionada a um abacate de tamanho médio, não precisa nem ser o grande, um médio para pequeno já serve, foi constatado que
se encontra cerca de 22,5 gramas de gorduras, sendo que dessas gorduras uma parte é saturada, mas a maior parte é gordura monoinsaturada. Na verdade, cerca de 2/3 são gorduras monoinsaturadas, que, como já falado, são uma excelente fonte de energia, são facilmente transformadas em energia pelo corpo, facilmente digeridas. Houve também o teste e eles perceberam que há uma quantidade baixíssima de frutose, que, por sua vez, quando é ingerida em grande quantidade, acaba estressando o fígado. Tanto que pessoas que exageram na frutose, muitas frutas doces demais, como manga, banana, acabam tendo uma tendência maior a desenvolver esteatose hepática não alcoólica, que está relacionado justamente à gordura no fígado, o que leva ao mau funcionamento e a alguns outros problemas. Em casos mais graves, pode virar uma cirrose. Em relação ao potássio, para que você não tenha pressão alta, é necessário que haja um equilíbrio entre potássio e sódio. E foi constatado que um abacate desse porte aqui, ele tem o dobro da quantidade de potássio que uma banana inteira. Também eles perceberam a presença de vitamina E, que é um antioxidante bom, melhora a saúde, mantém as células jovens por mais tempo. A vitamina B, que é excelente para o cérebro. As vitaminas do complexo B em si são muito boas para o funcionamento do sistema nervoso em geral, seja o sistema nervoso central do nosso cérebro, encéfalo ou periférico, da nossa coluna vertebral, enfim. O ácido fólico, que é excelente para gestantes, ajuda no desenvolvimento do cérebro do bebê, ajuda também no desenvolvimento do cérebro de um adulto, em geral é muito bom. E aqui umas curiosidades que eu acho bem importante citar. Não precisa ser orgânico, essa é a beleza do abacate. O abacate em si, ele tem um cultivo mais convencional, então com muito poucas substâncias químicas. Fora que mesmo quando eles utilizam algum pesticida, a pele espessa dele impede com que esse pesticida penetre dentro do fruto em si. Então, os especialistas em geral, eles dizem que não precisa ser orgânico, porque o abacate, ele, via de regra, é um alimento muito orgânico em si. Não é algo que é vítima, por exemplo, de ataques de muitas pestes, não é necessário o uso de vários tipos de pesticidas. Pelo contrário, ele é um alimento tipicamente orgânico. E também é interessante, eu falei que eu ia comentar um pouco mais do porquê ele facilita a parte da absorção de nutrientes. Porque existem vários nutrientes que são lipossolúveis. E a grande parte das pessoas, elas têm uma deficiência, até mesmo por causa de uma fobia que elas acabam tendo da gordura, um medo excessivo mesmo. Elas não têm uma alimentação com uma quantidade adequada de gorduras. Lembrando que o leite materno tem cerca de 50% gorduras saturadas, até mais do que isso. Se fosse algo ruim, não estaria no leite materno. Não seria algo evolutivamente escolhido para nutrir um bebê. Isso não faria sentido. E é interessante que as gorduras, existem nutrientes, vitaminas lipossolúveis, e existem algumas outras substâncias lipossolúveis importantíssimas. A vitamina A, D, E K são lipossolúveis, que são vitaminas muito importantes até para o funcionamento do corpo, evitar problemas como infarto, melhorar a densidade óssea. E aqui, a alfa e a beta-caroteno são presentes principalmente no açafrão da terra, que é um excelente anti-inflamatório. Eu ainda estou devendo um vídeo sobre isso. Eu vou fazer ainda isso, eu tenho planejamento ainda. E a luteína. A luteína ela é presente no ovo e ela ajuda a evitar a degeneração macular. Uma pessoa que come ovos, ela tende a ter um envelhecimento dos olhos muito mais lento. Há uma proteção muito maior. Mas, em geral, o que eu posso dizer? É, sem dúvida, um dos meus alimentos favoritos. Eu como um por dia, na verdade. Recomendo a todos, porque ele é a fruta mais completa que tem. Até hoje eu não encontrei uma que seja melhor do que ela. Principalmente para pessoas que buscam uma saúde bem completa. Bem, seria isso. Obrigado por acompanhar até o final. E até a próxima. Tchau, tchau.